AgroTeams 2022. Integrar, intensificar e preservar. Eu sou Regina Barbosa, médica veterinária, responsável técnica pelo Programa de Sanidade Suína na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins, a ADAPET. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sanidade nos suínos, abordando principalmente aqueles fatores que são determinantes para a manutenção ou para a entrada de novas doenças nesse setor, né, da suinocultura, que já vem sofrendo muitos problemas com algumas doenças que não existiam e voltaram a ressurgir, né, na suinocultura, devido a esses fatores. A globalização, apesar da grande vantagem que a gente sabe, com a globalização, a movimentação de pessoas, de animais, de produtos, de insumos aumentou muito, o que pode facilitar a reintrodução de algumas doenças que não existiam em alguma região ou até a manutenção de outras. Outro fator que não é levado muito em consideração é a questão da biosseguridade. Muitas pessoas falam biosseguridade apenas para aquelas granjas mais tecnificadas, só que aspectos relacionados à biosseguridade têm que ser considerados principalmente naquelas criações de subsistências ou de comércio local, aquelas não tecnificadas, para evitar a contaminação, a infecção em algumas desses criatórios. Mais à frente, a gente vai comentar algumas doenças que têm tido impacto, né, na suinocultura nos últimos anos, que vem causando perdas econômicas, sociais e até questão de saúde pública mesmo no mundo. E vamos falar a importância de alguns aspectos relacionados à biosseguridade. E outro fator que tem sido determinante também para o aumento, a manutenção dessas doenças na suinocultura é a otimização do espaço. Aumentou muito o número de animais por metro quadrado, né? Então aumentou muito a taxa de lotação, o que facilita a transmissão de doenças entre os animais. Como eu comentei, as doenças emergentes e reemergentes, elas têm sido comuns dentro da suinocultura. Nós temos algumas doenças que há anos não eram registradas, né, em alguns continentes, como a peste suína africana, a PIRS, né, que não era notificada, e elas ressurgiram, causando impactos econômicos muito grandes. Por isso que a gente precisa estar preparado com um sistema de vigilância eficaz, para, no caso do ressurgimento dessas doenças, sabermos reconhecê-las de forma rápida para tentar conter ou até mesmo erradicar essas doenças nos nossos rebanhos. A peste suína africana é um exemplo clássico dessas doenças que vem ocorrendo aí de alto impacto, tanto no aspecto produtivo quanto social e comercial. Ela já tem registro em mais de 50 países, né? Nos 5 continentes já registraram a ocorrência da peste suína africana. Há anos ela ficava restrita aqui no continente africano e de 2018 para cá ela se disseminou bastante no continente asiático e europeu, e o ano retrasado, né, 2020 e 2021, foram registrados focos também nas Américas. Aqui na República Dominicana, também houve no Haiti registros, né, aqui na América Latina a gente tem também, não tem registros, né, deles, mas por serem vizinhos aqui nos deixam mais vigilantes aqui do Brasil em relação a essa doença. Ela é uma virose altamente contagiosa e letal, afeta suínos de todas as idades, então ela não acomete ser humano, mas ela tem um impacto econômico muito grande, né? A gente viu aí que em 2018 dizimou metade do rebanho da China, né? Porque esses animais precisam ser sacrificados, porque é a principal forma de controle dessa doença. Ela, além do contato de animal para animal e de suínos selvagens, ela tem um fator importante também, que ela é transmitida por um carrapato, né? Ela é uma arbovirose. No Brasil, ela teve a ocorrência, né, em 1970, em 1971, no Rio de Janeiro, né, foi um número muito grande de animais sacrificados, porém, em 1981 foi o último foco, e já em 84 a gente já foi declarado livres. Então, o Brasil é livre da peste suína africana,
mas precisamos estar vigilantes, porque, como eu mostrei no mapa, ela é uma doença que está circulando em todo o mundo, e com a globalização, com o trânsito de animais, de produtos, subprodutos, ela pode, né, vir a ser registrada no Brasil. Os principais sintomas dessa doença é cianose, né, extremidades dos animais ficam vermelhos, pode ter problema respiratório. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa doença, alguns sintomas, porque ela pode ser confundida com a peste suína clássica, causa aborto também, problemas neurológicos e respiratórios. E as principais formas de transmissão. A gente viu aí que elas foram levadas de um continente para o outro, principalmente com restos de alimentos em aviões ou navios, né, e foram alimentados os animais com esses restos de alimentos desses meios de transporte. Outra forma que pode ser veiculada também é equipamentos, veículos que transitam de uma granja ou de um criatório contaminado para outro, podendo levar o vírus para aquele novo rebanho. E os porcos selvagens, que nesse caso só são os suínos domésticos e aselvajados que transmitem a peste suína africana. Então, o caxitu, o cateto, não são suínos, eles já são de outra família, né? Então, nesse caso, eles não têm um fator importante na transmissibilidade dessa doença. Também o contato de animal doente com animais sadios, né? Aí a importância de só comprar animais certificados. O vestuário e calçados contaminados de pessoas que tiveram contatos, por isso que deve-se evitar visitas a granjas, os profissionais que transitam de um criatório para outro tem que ter o cuidado de fazer a limpeza e desinfecção desse vestuário, dos calçados, e os viajantes internacionais. Como o Ministério da Agricultura faz um trabalho intensificando essas fiscalizações para ver se não tem risco de trazer produtos contaminados, né, que possam causar infecção nos nossos animais. E muita coisa é aprendida, porque as pessoas costumam trazer produtos bem diferentes, exóticos na mala. Então, produtos de origem animal têm que vir certificados, e o de suíno, em 2020, né, tem uma portaria aí que ela proibiu a vinda de qualquer produto de origem suína de viajantes internacionais no Brasil. Mesmo que seja certificado, é proibida essa entrada de produtos de origem suína no Brasil. Uma doença de impacto que tem sido registrada no Brasil nos últimos anos é o Senica vírus. Ela é uma doença que pode ser confundida com a febre aftosa, porque ela é uma doença vesicular, tá? Ainda não tem registro no Tocantins, mas nós já tivemos registros aqui no Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, que tem ocorrido essa doença. Então, desde 2015, ela tem sido notificada no Brasil, e ela como eu falei, ela é confundível com doenças como a febre aftosa, porque ela causa esses ferimentos, essas vesículas nos cascos, né? Vocês podem ver aí que a coroa do casco aqui está bem danificada, lesões na pata, lesões no focinho, na língua, então formam essas vesículas que são... Então, é importante que a ADAPEC seja notificada em caso de suspeitas de doenças que animais estejam aí com lesões no focinho, nas patas, né? E a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, conhecida com a sigla PIS, ela ultimamente tem sido muito relatada nos Estados Unidos, né? Ela já é uma doença que tinha ocorrência desde 1985 nos Estados Unidos, no continente europeu. No Brasil ela é exótica, ainda não tem ocorrência, mas nós devemos estar vigilantes, porque com esse trânsito, comércio de material genético dessas regiões, pode ter o risco de ter a introdução dessa doença, desse vírus aqui no Brasil. Ela, como é uma doença reprodutiva, então pode causar abortos, os fetos, né, também podem aí no final da gestação nascerem mortos, e problemas respiratórios, lesões aí causam pneumonia, né, nos animais, é os principais sintomas dela. E a peste suína clássica, que infelizmente ela tem ocorrência no Brasil, né? O Brasil hoje está dividido em duas regiões, livre
e não livre de peste suína clássica, e alguns estados, como o Piauí, o Ceará e Alagoas, nos últimos anos tiveram diagnóstico, né? Então, em 2020 foi a última notificação de foco de peste suína clássica no Piauí, certo? Então, tem que ter um controle rígido relacionado a trânsito, a transporte de animais, de produtos, subprodutos dessas regiões que acontecem a peste suína. Mas o que é mesmo a peste suína? Ela é uma doença contagiosa que acomete os suídeos, então aí entra tanto a peste suína quanto a suína africana, quanto a peste suína clássica, só acomete os suídeos. Ela pode determinar quadros de febre, hemorragias múltiplas, e ela comete, se ela for introduzida no rebanho, a maioria dos animais vão ser acometidos, porque ela tem uma alta morbidade, e também esses animais podem morrer devido à sua alta mortalidade. Ela causa prejuízos econômicos substanciais e sociais também, porque, como eu falei, a medida de controle é o sacrifício desses animais, se ela for diagnosticada numa propriedade, e elas não são zoonoses, mas o impacto econômico delas é gigantesco. Ela está incluída na lista de doenças de notificação obrigatória, então qualquer sintoma, nós vamos falar logo à frente, da peste suína, ela deve ser notificada imediatamente, no caso do Tocantins, a ADAPEC, né? O programa tem buscado a manutenção e a ampliação da área, né? Como eu falei, hoje nós temos 2 áreas, livre e não livre de peste suína clássica, porque isso aqui eles estão em fase de reconhecimento, né, de livre, alguns desses estados. O Tocantins já é livre de peste suína clássica desde 2001, com reconhecimento internacional em 2016. Ela é causada por um vírus e tem como hospedeiros, né, que são os reservatórios naturais da peste suína clássica, os suínos domésticos e os javalis, em todas as suas fases de cruzamento, né? Então, aí entre o java-porco, qualquer fase de cruzamento, aí eles são também. E só relembrando que cateto e queixada não fazem parte da família dos suínos, né? A família suída, então eles não são os transmissores dessa doença aí, reservatórios da peste suína clássica quanto da peste africana, e a gente concentra mais nossas ações nos javalis e seus cruzamentos e nos suínos domésticos. Ela é uma doença que pode ser contraída, né, através do alimentos contaminados, através da via oronasal, então pode ser através de gotículas aí formadas na respiração e secreções ou excreções de algum animal contaminado, infectado. O período de incubação dela é de 7 a 10 dias, então a gente pode adquirir um animal doente, sem sintomas, e ele apresentar sinais aí após uns 7 a 10 dias, uma semana depois, devido ao período de incubação do vírus. E também pode ocorrer as infecções pré-natais, que a mãe pode passar para o filho, e esses animais podem nascer com malformações. É um vírus muito resistente, ele sobrevive por meses a anos e anos em temperatura de congelamento. Ele é mais sensível a temperaturas altas, então aí a 30 minutos a 65 graus Celsius ou a 71 graus Celsius por 1 minuto ele pode ser inativado. Ele é resistente ao sal, né? Muitas pessoas acham, é produto salgado, não vai ter problema. Mas, infelizmente, ele pode sobreviver a alguns procedimentos, como os produtos curados e defumados. E ele é estável ao pH de 5 a 10 e é inativado ao pH menor que 3 ou pH de 11. Aí a gente leva em consideração aí que o pH do estômago do suíno aí tá em 3 a 3,5, pode ser que inative ou não esse vírus. Relembrando aqui em relação à resistência, frisando que o vírus pode ser viável em carnes congeladas por mais de 90 dias e resistentes por uns 35 dias aí em carne resfriada. Por isso a importância da gente fiscalizar produtos e subprodutos que vêm de regiões que são consideradas como não livres devido à resistência desse vírus. Ela se apresenta de 3 formas, forma aguda, forma crônica e forma congênita. A forma aguda é aquela que a gente vai perceber facilmente que ela está ocorrendo no rebanho
porque os animais vão apresentar temperatura alta, vão ter febre, vão começar a apresentar problemas respiratórios, apresentando também conjuntivite, petecas hemorrágicas, algumas hemorragias aí na região do ventre, do pescoço, como pode ser observado aqui nessas fotos. E animais ficam amontoados devido à febre, é uma característica muito comum nos surtos que tem na fase aguda. Já na fase crônica, os principais sintomas são abortos, né? A fêmea geralmente aborta aí no terço final da gestação, e problemas respiratórios graves, pneumonias, quadros graves de pneumonia são observados aí no rebanho que já tem um caráter crônico. Já na fase congênita, a gente observa animais que podem nascer sem nenhum problema, porém, eles têm o vírus no organismo, e o problema maior é que eles, se a gente fizer os testes que são usados corriqueiramente para anticorpos, aí um teste de ELISA, eles podem não ser diagnosticados, porque eles não têm uma resposta imunitária. Mas também esses animais podem apresentar um tremor congênito e debilidade, aqueles leitões que as pessoas costumam aplicar vitamina e ele não... É um sinal também que pode estar ocorrendo essa doença em caráter congênito no rebanho. E as principais formas de transmissão? É o contato com o reservatório, né, que a gente sabe quais são os reservatórios, são os javalis ou os seus cruzamentos aí, ou algum suíno doméstico que se aselvajou, o contato direto de suínos domésticos com esses animais, ou a infecção transplacentária, a mãe doente pode passar para o leitão, certo? E o contato desses animais domésticos com outro animal doméstico que teve contato com o vírus, e o contato indireto, através do quê? De botas, roupas, caminhões que possam ter veiculado esse vírus. Aí entra também insetos, né? As moscas são muito importantes. Animais domésticos que têm contato nos criatórios ou nas granjas aí podem carrear esse vírus aí nas patas ou até na boca mesmo, de uma granja para outra, ou de um criatório para outro. Então, a gente chama atenção. E outro ponto também muito importante é o fornecimento de restos de alimentos para esses suínos sem tratamento térmico, porque o vírus pode estar viável aqui ainda nessa carne, nessa lavagem, né, que a gente conhece aí muito como a lavagem. É uma doença que pode ser confundida, porque ela apresenta sintomas neurológicos, respiratórios, reprodutivos e essas hemorragias. Então, elas podem ser confundidas. A peste suína clássica pode ser confundida com circovírus, com a erisipela, até mesmo alguma alteração cadavérica, né? Mata o animal lá e deixa ele em cima de alguma superfície, pode criar algum aspecto diferente aqui é da peste suína. A gente observa que o sangue fica fora do vaso, que está dentro do vaso, e algumas doenças que são muito comuns hoje, né, no nosso estado, como a pneumenterite, causadas aí pelas salmonelas, as pasteureloses, que são doenças que podem acometer leitões, que causam sintomas respiratórios, neurológicos e até gastrointestinais aí com diarreias. Então, a DAPEC deve ser notificada com qualquer uma dessas doenças, porque elas podem ser confundíveis com essas doenças de notificação obrigatória, né? Até mesmo intoxicação por fumarínicos aí, as pessoas têm costume de colocar venenos para rato e causa sintomas muito parecidos com o da peste suína clássica. Então, para prevenir, como que a gente adquirir animais sadios, né, de granja certificada, só comprar animais para reprodução. O Tocantins não possui ainda granja certificada de reprodutores, então, estados aí como Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas, possuem animais com essas granjas que têm controle para várias doenças. A qualidade do ar é muito importante, né? A forma que esse ar que há circulação dentro das granjas. O alimento fornecido, frisando aí, que se for fornecer lavagem, tem que passar por um tratamento térmico aí, mais de 1 hora, esse produto tem que ficar em cozimento, né? Que a temperatura acima de 70 graus aí, movimentando para que essa temperatura pegue todo o alimento. O descarte de cadáveres é muito importante, principalmente também para a peste suína africana. A gente vê alguns países aí que recolhem
javalis ou animais que são encontrados mortos, porque ele fica viável por muito tempo também nessas carcaças. O transporte de animais, que só deve ser feito com GTA, Guia de Trânsito Animal, para não se perder a rastreabilidade desses animais, a qualidade da água, os insumos fornecidos, tem que saber a origem, né, da soja, do milho, não pode vir de regiões que possam ter registros, né, da peste suína clássica, presença de animais de produção, pragas como roedores, o dejeto também desses animais, não pode ser, as excretas, né, as fezes desses animais não pode ser descartado em qualquer lugar, profissionais e visitas que entram, né, numa granja e outra também tem que ser monitorado, cuidado com a limpeza e desinfecção dos uniformes e calçados. E a aquisição de material genético, principalmente levando em consideração aí doenças como a PIRS, né, a gente, países que têm notificação dessa síndrome, ter um controle mais rígido para aquisição de sêmen, material genético dessas regiões. Então, a ADAPEC hoje vem desenvolvendo um trabalho baseado no plano integrado, né, do Ministério da Agricultura, que é a vigilância sorológica. A gente faz coleta de sangue de suínos, tanto de criatórios como de granjas comerciais, que hoje a gente usa termos tecnificados e não tecnificados, para comprovar que a gente não tem essa doença em nosso rebanho, né? Há anos a gente vem fazendo inquéritos, monitoramentos, fazemos também a inspeção clínica, que é uma busca ativa por sintomas nas propriedades em animais, né? Essas visitas também são rotineiras. Fiscalizamos o trânsito, tanto de suínos quanto de produtos e subprodutos. Aqui a gente vê imagem de animais que foram sacrificados, vinham de região que não poderia ser transitada, aí, de estados que estão na região não livre, né? Aqui, estados que são considerados como não livres, a gente sacrificou, porque já tinha entrado no estado. Fazemos também a vigilância em lixões e aterros sanitários, né? Os depósitos de resíduos sólidos, que esses animais não podem. Aí cabe para qualquer animal de produção, não pode ter presença desses animais em lixões. Aqui, além da peste suína clássica, a gente sabe também que é questão de zoonose, de saúde pública, né, que esses animais de produção não podem estarem em contato com esses lixões. Fazemos também a inspeção em abatedouros, para tentar diagnosticar tanto na inspeção antimorte como pós-morte lesões que possam interferir nessas doenças aí para chegar um alimento de qualidade na mesa do consumidor. Fazemos também a inspeção em suínos acelvajados, né? Aqui a gente está fazendo agora um levantamento onde estão presentes aqui no estado do Tocantins os javalis e suas formas aí de cruzamento, para começarmos a fazer as coletas através dos nossos caçadores aí que possuem a declaração do IBAMA. A única espécie permitida a caça no Brasil são dos javalis, e eles vão fazer as coletas desse sangue para a gente confirmar também que não tem presença da peste suína clássica africana nesses animais. Quando a gente não consegue fazer o controle, né, chega na fase de ser diagnosticado o caso da peste suína clássica, aí só, como eu falei, é o sacrifício dos animais, é determinado uma área, não só da propriedade, os vizinhos, os contatos também têm que ser sacrificados. Os produtores são indenizados, né, é feito toda uma taxação, uma avaliação desses animais para serem indenizados pelo governo, e é feita toda uma limpeza e desinfecção, e se isso acontecer, tem um período para voltar a criar animais suínos naquela região, né, tem que fazer testes, tem que fazer um vazio sanitário, e a gente não quer que isso aconteça no Tocantins. Para isso, a gente reforça aí as nossas mensagens finais, são que é proibido o ingresso de suínos e o seu material genético nas localidades da área livre da doença, procedente de estados não declarados da peste suína clássica. Isso aí vale tanto para carne refrigerada, carne congelada, carne com osso ou sem osso, produtos salgados ou curados, até mesmo para os subprodutos, como as fezes, elas não podem ser usadas aqui no nosso estado nem como fertilizante, certo? E outra coisa muito importante também é que todo produtor de suíno, mesmo que seja de área urbana, ele deve ser cadastrado
junto à DAPEC, tem que ter o cadastro para a gente ter o controle e realizar essas vigilâncias, essas sorologias nas propriedades. E relembrando que o trânsito de suídeos dentro e fora do estado só pode ser realizado mediante o acompanhamento da Guia de Trânsito Animal, que é a GTA, certo? E ficaremos atentos aí para toda notificação de doenças. Qualquer suspeita de doenças no seu rebanho, procure o escritório mais próximo da DAPEC ou ligue no 0800 063 1122, notificando, como eu já deixei claro, alguns desses sintomas, ou qualquer suspeita de doença que você tenha no seu rebanho, ou acessando o site da DAPEC, na aba lá do Esbravete, para fazer essa notificação. Então, essa mensagem, agradeço muito e espero que vocês levem essa mensagem a mais produtores. Aqui está o nosso contato, certo? Aqui é da Agência de Defesa Agropecuária, nosso ramal ligado aí à Gerência de Sanidade Animal e à Diretoria de Defesa, Inspeção e Sanidade Animal. Governo do Tocantins. Gestão moderna, planeja, executa e faz aquilo que é preciso.